pessoal, eu devaguei do canal Florieste, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula do nosso suplar, ok? Bom, gente, essa é a 7ª aulinha do nosso suplar, tá? A finalização do bordado do suplar, ok? Amanhã nós temos uma aulinha desse barradinho para o nosso suplar, o acabamento do nosso suplar em crochê, tá? Para você que não sabe fazer crochê, você vai aprender, tudo bem? Vamos lá, aguardo vocês amanhã, tá bom? Vamos lá o passo a passo? Certo? Vamos começar aqui. Conferimos daqui para cá 18 pontos e começamos no 9 pontos, aqui, ó. Fica 18 pontos na nossa lateral direita, tá? Da distância de um coração para outro são 18 pontos, ok? Começamos aqui, de baixo para cima, o primeiro pontinho. E aqui levamos a nossa agulha para a carreira superior. Da esquerda para a direita, a agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você. Gente, eu tô repetindo essa aulinha do coraçãozinho que nós já temos no vídeo anterior, certo? Vamos trabalhar aqui 3 pontinhos, gente, tá? O primeiro e o segundo de baixo para cima. Agora, o terceiro, conduzimos a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos fazer o da nossa esquerda, aqui, o primeiro ponto. Retomamos ele para dar sequência aos nossos 4 pontinhos para o nosso lado direito, ok? Vamos conduzir aqui de baixo para cima, da esquerda para a direita, mais 4 pontinhos, tá? Totalizando 5 pontos nessa carreira. Totalizando 5. Ok? Chegando aqui, conduzimos a nossa agulha de baixo para cima. Agora, vamos trabalhar. Aqui nós temos 5 pontos. Aliás, aqui nós temos 6 pontos à nossa esquerda e 1 ponto à nossa direita. Vamos trabalhar de cima para baixo, a agulha apontando Vamos trabalhar de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você dessa forma. Vamos retomar esse primeiro pontinho, deixando assim os nossos pontos para que possamos trabalhar os nossos pontos da nossa esquerda. 6 pontinhos agora a mais, tá? Totalizando 7 pontos, ok? Dessa maneira, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Totalizando 7 pontos, gente. Vamos até o 6º ponto aqui, né? Dessa maneira. O último ponto, mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Dessa forma, agora da esquerda para a direita. Vamos trabalhar a mesma quantidade de pontos que temos na carreira inferior, totalizando 7 pontos assim, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Vamos trabalhar todos os pontos até chegar a 7 pontos, ok? Então, é a mesma quantidade da carreira inferior, certo? Ficando assim. Gente, chegando no último ponto, dessa maneira, vamos retomar o primeiro pontinho aqui, fazendo esse cruzamento de linha da direita para a esquerda. Vou acrescentar um pouquinho aqui mais o nosso ponto, para que vocês enxerguem melhor, tá? Vamos fazer esse cruzamento da direita para a esquerda, retomamos o nosso primeiro pontinho e conduzimos a nossa agulha para a carreira superior, tá? Aqui. Vamos trabalhar de cima para baixo, da direita para a esquerda, dessa maneira, para fazer esse cruzamento de linha. E aqui vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto dessa mesma forma, certo? E vamos retomar os 2 pontinhos, fazendo o cruzamento da nossa linha, de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Ficando assim, o primeiro e o segundo ponto. Dessa maneira. Opa! Dessa maneira, gente. E agora, vamos retomar mais 3 pontos, tá? Olha, aqui. A partir desse segundo ponto, vamos retomar os nossos pontinhos até chegar 3 pontinhos, tá? 1, 2 e 3, certo? Foi de cima para baixo, ou de baixo para cima. Então, nós conduzimos a nossa agulha de baixo para cima, certo? Agora vamos levar a nossa linha para a carreira superior, fazendo esse cruzamento de linha, tá? De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, tá? O primeiro e o segundo ponto. Agora, gente, vamos retomar esses 2 pontinhos, tá? Fazendo esse cruzamento de linha, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos retomar o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, tá? Agora, vamos retomar todos esses pontinhos que aqui nós começamos. Ok? Vou fazer aqui e vocês acompanham daí, certo? Mudamos a posição da nossa agulha e assim vamos conduzindo.
Bom, gente, chegamos aqui no final, no último pontinho. Vamos finalizar o nosso trabalho escondendo aqui a nossa pontinha da linha de acabamento por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, assim finalizando o nosso coraçãozinho, ficando dessa maneira aqui os nossos 3 corações, ok? Dessa maneira. Vamos cortar aqui a linha para finalizar o nosso trabalho, ok? Bom, gente, agora vamos fazer corações pequenos aqui, tá? Ao lado da nossa panelinha, abaixo do nosso primeiro nome, tá? Colocamos aqui o primeiro e o segundo coração. E depois, aqui do lado, acima do nome, tá? 2 corações. E vamos trabalhar nessa cor verde, certo? Vamos trabalhar aqui. Da melhor forma de conferirmos a nossa distância do nosso coraçãozinho, aqui conferimos aqui essa base, né, marrom aqui, dessa carreirinha marrom. Vamos conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Vamos acima desse quadradinho, do 7º quadradinho, vamos conferir 1, 2. No segundo pontinho, vamos começar o nosso coração, certo? Dessa maneira. Colocamos a nossa agulha na laçada. Gente, é bom vocês começar esse daqui, como é um coraçãozinho bem pequeno, dessa forma, tá? O primeiro pontinho, agora da esquerda para a direita, trabalhamos assim. O primeiro pontinho da segunda carreira, retomamos o nosso primeiro pontinho da direita para a esquerda, certo? Ficando assim. Vamos trabalhar o primeiro ponto de cima para baixo e o segundo ponto de baixo para cima. Certo? Ficando aqui 1 ponto à nossa esquerda e 4 pontos à nossa direita, ok? Vamos trabalhar primeiramente o pontinho da nossa esquerda, trabalhando de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Fazemos esse cruzamento da nossa linha, retomando nossos pontos para que possamos trabalhar a carreira da nossa direita, tá? Os pontinhos da nossa direita, perdão. E vamos trabalhar 4 pontos aqui, certo? Dessa maneira. Deixa eu preparar aqui nosso paninho. Dessa maneira, certo? De baixo para cima. Vamos aqui. Bom, gente, agora vamos retomar esse primeiro pontinho aqui, da direita para a esquerda, para que possamos fazer um só pontinho da nossa carreira superior, da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando para você, assim. Certo? Agora retomamos esse pontinho, de cima para baixo a agulha apontando para você, trabalhamos assim, certo? E vamos aqui retomando o primeiro e o segundo ponto de baixo para cima, certo? O segundo ponto, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, de cima para baixo, da direita para a esquerda, ficando dessa maneira. Vamos retomar o nosso ponto para a nossa direita, dessa maneira, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Bom, gente, ficando aqui, agora nós temos 3 pontos à nossa direita já prontinho e 1 à nossa esquerda e esse central que falta finalizar. Vamos colocar a nossa agulha aqui de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, e nós temos apenas 2 pontos para finalizar. O terceiro ponto já está finalizado. De cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro e o segundo ponto, ok? Vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior, de baixo para cima, e assim finalizamos o nosso pequeno coraçãozinho. Conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, e aqui finalizando o nosso trabalho, ok? Ficando dessa forma, e vamos cortar aqui a nossa linha no pezinho do nosso bordado para que possa ficar bem guardadinho o nosso pontinho, ficando assim, certo? Agora, gente, vamos conferir aqui, embaixo dessa letra O, nós vamos conferir nosso segundo pontinho aqui. Vamos conferir 14 pontos de cima para baixo. Vamos conferir, certo? Abaixo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos começar o nosso pequeno coração aqui na 14ª carreirinha, tá? Conferido de cima para baixo, e vamos chegar à carreirinha 14 e vamos começar o nosso coração. Bom, gente, na 14ª carreira começamos o nosso coração da mesma forma que fizemos esse coraçãozinho aqui. Da mesma cor, faremos esse coraçãozinho. Vou fazer aqui e retorno com vocês, certo? Então, meninas, olha, veja bem. Fizemos esse coração e esse aqui, né?
Como foi conferido aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Começamos aqui na 14ª carreira. Fizemos igualzinho que nós trabalhamos esse aqui, ok? Da mesma forma, nós vamos conferir e fazer esses 2 corações acima da palavra apetite, ok? E aqui, a distância desses corações da nossa letrinha, bom, aqui entre da nossa letra E, entre a letra P e a letra E, nós temos 2 carreirinhas vazias, ok? E vamos conferir acima da nossa letra E, nessa carreirinha, ok? Vamos conferir 1, 2, 3, 4, 5. Na 6ª carreirinha acima, vamos fazer o nosso primeiro pontinho do nosso coração, ok? E aí, faremos igual fizemos esse coraçãozinho pequeno, faremos mais esse coração, ok? E no segundo coração aqui, acima da nossa palavra apetite, nós vamos conferir de espaço das nossas 2 letrinhas, vamos conferir acima do acento da letra I, vamos conferir quantos quadradinhos a chegar ao nosso coraçãozinho que aqui fiz, ok? Para que vocês possam fazer o coraçãozinho de vocês, tá? Vamos conferir então, nesse espaço aqui, ó, nesse espaço aqui, acima do nosso acento da letra I, acima, porém na carreira de espaço, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 9ª carreira, nós começamos a nossa primeira carreirinha de 1 ponto para iniciar o nosso coração e vamos trabalhar igual o que nós fizemos aqui, o nosso primeiro coraçãozinho pequeno, certo? Bom, gente, agora, à vista isso, que eu não vou repetir isso aqui, porque nós já fizemos essa aulinha, então retorne aí o vídeo e vocês acompanham e continua fazendo o restante dos bordados, ok? Bom, gente, agora vamos trabalhar, gente, essa parte que falta aqui do suporte de nossas colherzinhas, ok? Essa parte aqui do suporte da nossa colherzinha. Nós vamos fazer com a verde escura, ok? Bom, meus amores, vamos então começar aqui essa carreirinha apenas de 2 pontos. Conferimos aqui, ó, vocês que estão aí sem estar com gráfico, vamos lá. 1, 2 e 3, no 3º pontinho, ao lado do nosso cabinho, da nossa colher, vamos colocar a nossa agulha na laçada, fazemos assim, ok? Vamos trabalhar 2 pontinhos de baixo para cima, da esquerda para a direita, tá? 2 pontinhos apenas, de baixo ou de cima para baixo, certo? Ficando assim. Agora, nossa linha ficou entre 1 ponto à nossa direita e 3 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o ponto da nossa direita, ok? Agora vamos retomar o primeiro ponto e vamos trabalhar para a nossa esquerda. 3 pontinhos agora a mais que vamos acrescentar aqui na nossa lateral aqui da direita para a esquerda, certo? Deixa eu acrescentar um pouquinho para melhor visualização para vocês. Vamos lá. De cima para baixo até o último pontinho, formando aqui 4 pontos ao todo dessa carreira, ok? Vamos retomar esse primeiro ponto da esquerda para a direita para a carreira superior, de baixo para cima, ok? Agora vamos trabalhar da esquerda para a direita apenas 2 pontinhos dessa forma, entende? De baixo para cima, ok? 2 pontos. Agora vamos retomar todos esses pontinhos que aqui fizemos, certo? Dessa maneira, de baixo para cima, o primeiro ponto, o segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha, de cima para baixo, a agulha apontando para você. E aqui vamos retomar apenas 2 pontos, esses 2 pontos centrais, porque o da nossa esquerda já está pronto e o último pontinho à nossa direita também está pronto. Então, só apenas 2 pontos centrais aqui que está faltando. De cima para baixo, a agulha apontando para você. Certo? Agora chegamos à carreira inferior, da direita para a esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. E aqui fizemos a nossa carreirinha, a nossa última carreirinha, e vamos finalizar o nosso trabalho, conduzindo a nossa agulha por baixo desses 2 pontinhos aqui, entre a trama do tecido e a trama do bordado. E aqui finalizamos o nosso trabalho e vamos cortar aqui. Bom, gente, agora vamos fazer... Nós só temos 2 pontos aqui no centro do nosso cabinho, né? Que é o que segura o cabinho da nossa colher, certo? Então, vamos trabalhar esses 2 pontinhos, certo? Gente, bom, vamos iniciar
o nosso pontinho dessa maneira, colocando a nossa agulha por baixo da trama do tecido, para que possamos esconder o início do nosso trabalho, certo? Dessa maneira, e vamos cortar aqui, tá? Para melhor acabamento do nosso trabalho. Agora, gente, vamos colocar a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, dessa maneira, certo? Vamos aqui dar início com muita delicadeza para não perder o fio da sua linha, ok? Dessa maneira, assim escondendo bem e fazendo um bom acabamento da nossa linha, certo? Fazemos assim, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Bom, gente, agora vamos retomar os 2 pontinhos e aqui finalizando, certo? Dessa maneira. Da direita para a esquerda, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, certo? Ficando assim. Agora vamos esconder o acabamento da nossa linha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, gente. Dessa maneira, certo? Ficando assim. Mais uma vez, por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, escondendo disfarçadamente o nosso fio. Vamos passar até por baixo mesmo desse fio da nossa linha marrom, certo? Certo? Ficando assim. Cortamos aqui e aqui escondemos. Bom, gente, ficando assim, ok? Agora vamos fazer a junção desse cabinho passando aqui, essa carreirinha reta aqui de 2, 4, 6 pontos, ok? Vamos aqui agulha por baixo da trama do tecido para que possamos esconder o início da nossa linha para começarmos o nosso trabalho, ok? Escondendo bem o início da nossa linha, tá? Dessa maneira, vamos cortar aqui para melhor acabamento, puxamos um pouquinho assim, ótimo. Olha, gente, vamos então conduzir a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, dessa maneira, ok? E vamos trabalhar 6 pontos dessa mesma maneira, certo? Dessa forma, vamos trabalhar os nossos 6 pontinhos, ok? 2, 4, 6. Os nossos 6 pontos, certo? Bom, gente, aqui fizemos o início dos nossos 6 pontos. Agora, vamos retomar todos eles para que possamos finalizar esse trabalho, certo? Dessa maneira. De cima para baixo, da direita para a esquerda, vamos conduzindo a nossa agulha por todos os pontos que aqui iniciamos para que possamos finalizar todos esses pontinhos dessa maneira. Ok? Bom, gente, aqui finalizamos, tá? Então, vamos esconder o nosso fio por baixo da trama do tecido e da trama do bordado no primeiro ponto. Podemos colocar a nossa agulha para o nosso lado avesso, dessa maneira, tá? E aqui viramos o nosso trabalho e aqui conduzimos por baixo da trama do bordado, escondendo então a nossa linha aqui para finalizar, certo? Ficando assim, colocamos a nossa agulha por baixo da trama do nosso tecido aqui, gente. Nosso tecido é muito fininho. E aqui, vamos mais uma vez conduzir a nossa agulha por baixo da trama do nosso bordado. E aqui vamos finalizar o nosso trabalho e ficando assim, mais que perfeito, o nosso avesso, tá? Dessa maneira. Então, vamos continuar dessa maneira. Vamos colocar esses 2 pontinhos aqui, ok? E depois continuaremos unindo aqui com uma carreira reta até chegar ao cabinho, ok? Vamos aqui trabalhando. Ok? Continuamos começando o nosso trabalho, escondendo o fio da nossa linha por baixo da trama do nosso tecido. Aqui começamos dessa maneira, certo?
de baixo para cima, a agulha apontado para frente. Opa, perdão. Assim, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos cortar aqui, gente, em vez em quando eu vacilo, eu fico olhando pro bordado, esqueço que estou filmando. Bom, gente, olha aqui, ó. Puxamos, escondemos o começo da nossa linha, tá? Por baixo da trama do tecido, com muita delicadeza, gente. Quando vocês forem trabalhar esses pontinhos que só tem 1 ou 2 pontos, vocês têm que ter mais cautela para que possa iniciar o trabalho de vocês e ficar delicado, certo? Agora retomamos os 2 pontinhos, certo? Dessa maneira, ok? E aqui vamos finalizar da mesma forma. Você pode conduzir a sua agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, não deixando ultrapassar para o nosso lado avesso, para não ficar feio, ficando assim. Agora sim, podemos colocar a nossa agulha para o nosso lado avesso e aqui faremos mais um pontinho para melhor segurança do nosso trabalho. Conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do bordado dessa maneira, tá? Mais um pontinho. Conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do nosso tecido e do nosso bordado, colocando aqui, olha, gente, por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, sem deixar ultrapassar para o nosso lado direito e nem o nosso lado avesso, colocando assim, dessa maneira, deixando o nosso fio por baixo da trama do tecido e da trama do bordado aqui, ó, gente, tá? Então, vamos cortar aqui e aqui finalizamos esse pontinho dessa maneira, tá? E vamos trabalhar unindo aqui e aqui da mesma forma, sempre usando sempre a tesoura, tá? E finalizando aqui o fiozinho da nossa linha, ok? Vamos trabalhar aqui unindo o nosso cabo da nossa colherzinha, certo? Dessa forma. Agora, gente, continuamos aqui com 6 pontinhos, essa união dos cabinhos, tá? A distância é a mesma, 6 pontinhos, ok? Dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Gente, eu passei aqui e enganchei. Bom, agora vamos retomar os nossos pontos dessa mesma maneira e assim vamos conduzindo a nossa agulha, finalizando esse espaço aqui do nosso trabalho, certo? Gente, a minha cachorrinha fica nervosa com os pardais. Bom, meninas, para não ficar tão repetitivo, gente, olha, a cada espaço da nossa colherzinha, nós vamos fazer essa mesma continuação que a gente fez aqui. São repetições iguais, tá? Até chegar aqui. E chegando ao final, faremos dessa mesma forma aqui, ó. Faremos aqui, tá? Dessa mesma forma, aqui fizemos, vamos fazer aqui nesse final, tá? Fazemos a união. Bordamos esses 2 pontos aqui no cabinho, tá? De cada cabinho, e aqui 6 pontos, e aqui 4 pontos central, 2 pontos na parte inferior e 2 pontos na parte superior. E igualzinho nós fizemos essa lateral aqui, tá? E aqui nós vamos fazer o acabamento final. Vou aqui finalizar e retorno. Então, meninas, ficando assim, a basezinha de pendurar as nossas colherzinhas. Bom, gente, vocês sabem que essa partezinha aqui da nossa colherzinha nós temos que bordar ainda, ok? Deixa eu acrescentar aqui para que vocês possam ver. Tá faltando aqui esse espaçozinho da nossa colher, certo? Então, vamos aqui preencher com a nossa linha verde clara, certo? Começamos aqui, então, no nosso terceiro pontinho aqui, centralizado aqui da nossa colher. Colocamos a nossa agulha na laçada e aqui vamos trabalhar 6 pontinhos, ok? Perdão, 5 pontinhos aqui, certo? Dessa maneira. Apenas 5 pontos para finalizar a nossa colherzinha que estava faltando aqui, esse pequeno acabamento, certo? De baixo para cima. A agulha apontando para frente e não para você. Vamos lá, conduzindo agora a nossa agulha para a carreira superior, mudando a posição da nossa agulha, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Perdão, aqui já estava desfocando, gente. Vamos lá. De cima para baixo, a agulha apontando para você, certo? Vamos trabalhar
nessa carreira superior a mesma quantidade da carreira inferior. No último ponto, vamos cruzar a nossa linha subindo a nossa agulha para a carreira superior dessa maneira, de baixo para cima. Agora a agulha de baixo para cima, da esquerda para a direita. Vamos trabalhar 4 pontos, ok? De baixo para cima. De baixo para cima, o nosso segundo ponto. Opa. De baixo para cima, o nosso segundo ponto, vamos trabalhar 4 pontinhos da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, certo? Aqui chegamos ao 4º pontinho, vamos retomar todos os pontinhos aqui dessa carreira. No último pontinho dessa carreira, gente, vamos mudar a posição da nossa agulha no 4º ponto, ok? Colocando a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você, conduzindo para a carreira inferior dessa maneira, certo? Vamos trabalhar agora da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, todos os pontinhos até o último ponto. Dessa mesma maneira, tá? Estamos finalizando a nossa colherzinha e aqui vamos finalizar o nosso trabalho, certo? Chegando aqui na carreira inferior, da direita para a esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos trabalhar os 5 pontos, ok? Dessa maneira. Aqui tá meio ruim de ver porque a linha é clara e está no meio da escura. Mas vamos lá, gente. Finalizamos então a ponta da nossa linha, certo? Vamos trabalhar dessa maneira. Por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, finalizamos o nosso trabalho dessa maneira, sem deixar ultrapassar. Bom, gente, aqui finalizamos todos os nossos trabalho do nosso suplá, ficando assim o nosso trabalho. Gente, agora vamos retirar todos esses alinhavos da linha vermelha, certo? Essa linha vermelha, como eu falei na primeira aulinha desse trabalho, eu falei para vocês que essa linha vermelha nós iríamos retirar, pois ele era só mesmo para demarcar o espaço do nosso bordado, tá? Vamos retirar todo esse alinhavo vermelho para que possamos finalizar o nosso trabalho, deixando o nosso trabalho bem limpinho, tá? E vamos aqui retirar tudo e retorno já com vocês demonstrando como ficou o nosso trabalho. Bom, meninas, aqui finalizamos aqui a parte do nosso bordado está finalizado, certo? Tiramos todo o alinhavo, ficando o nosso trabalho limpo dessa forma. E aqui ficando o nosso lado avesso, limpinho também, sem nenhum nó, certo? E nenhum cruzamento de linha, tá? Vamos aqui apresentar para vocês como ficou limpinho o nosso avesso, tá? Do nosso trabalho, ficando dessa maneira, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, desse seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Amanhã, gente, nós vamos fazer o bico, o acabamento do nosso suplá, assim finalizando por vez, deixando tudo prontinho, tanto o barradinho quanto o nosso bordado já, o nosso trabalho limpo e perfeito, tá bom? Amanhã nós vamos trabalhar, não perca a aulinha de amanhã, tá? Amanhã nós vamos trabalhar essa parte do bico, tá? Do acabamento das bordas do nosso trabalho, ok? Isso que eu queria apresentar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e desde já agradeço a todos vocês ter nos acompanhado até aqui.